Olá pessoal, paz de Cristo. Vamos dar continuidade ao estudo das lições bíblicas nesse trimestre, terceiro trimestre de 2025. Hoje vamos estudar uma igreja cheia de amor. Estamos estudando, tirando lições do livro de Atos dos Apóstolos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia da igreja, o que é realmente ser igreja, né? A partir do exemplo, do modelo que é a igreja primitiva. O texto bíblico de hoje está em Atos capítulo 4, do verso 32 ao 37, que diz assim: da multidão dos que criam, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. A nossa lição tem 3 pontos. Deixa eu voltar aqui direto aqui mais para a lição para você ver melhor. 3 pontos dentro da estrutura, né? Primeiro, o amor como manifestado na comunhão cristã. Depois, o amor como manifestação da graça. E, por fim, a manifestação do amor na solidariedade cristã. O amor bíblico, ele não é meramente um sentimento, né? De cara, vamos logo definir isso aí. Deus é amor, o amor é apresentado como dom, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é a essência de Deus. Deus provou o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5. Então, a partir daí, você já pega logo o que significa amor do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista bíblico, se Deus amou o mundo, João 3,16, né? Que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele provou esse amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Então você já vê que amor é renúncia, é entrega, é sacrifício, é altruísmo, é pensar no outro, é pensar no próximo, acima do seu próprio interesse, entregando até aquilo que custa muito para você. Deus entregou seu filho por nós, seu único filho, né? Se ele tivesse mais de um filho, entregasse um, alguém diria, entregou um, né? Tem outro. Mas não tinha, foi o único. Exclusivo. Um sacrifício, uma renúncia. Não pelos que o amavam, nós não amávamos a Deus, nós não buscávamos, né? Nós éramos inimigos de Deus e ele nos amou. Então, o que Deus espera de nós, né? Do amor. Então, é muito mais do que meramente sentimento, né? Inclusive, a nossa lição, ela já pontua isso na introdução. Não é um mero sentimento humano, né? Na visão, na cosmovisão humanista, ela é um mero sentimento humano. E, na verdade, na visão materialista, né? Eles nem acreditam no amor como sentimento. É apenas aí fruto de reações químicas dentro do nosso ser, né? Os camaradas não acreditam nem em sentimentos, inclusive os materialistas, né? Mas os humanistas acreditam pelo menos que o amor é um sentimento, tá? Mas a Bíblia nos ensina que é muito mais, ok? Então, essa multidão, ela está crescendo a cada dia. Lembrem lá, desde Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, o derramado do Espírito Santo, quase 3.000 almas. E aí depois com a cura do paralítico lá no templo, na entrada do templo de Jerusalém, Atos capítulo 4, nós temos o quê? Uma multidão que se converte, outra multidão, e aí eles chegam a quase 5.000, o número de discípulos em Jerusalém. Então essa multidão está crescendo. Agora é interessante que eles estão crescendo, eles estão se multiplicando, certo? Entretanto, o coração deles, a alma deles, está em unidade. Esses que creem, eles estão a cada dia
vivendo em harmonia. Eles estão a cada dia, o vínculo, o elo, né, da perfeição, que é o amor, conforme Paulo fala em Colossenses capítulo 3, 14. Esse elo está a cada dia mais forte, tá? Em Romanos capítulo 5 também nos diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, ó, pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele tem espaço, liberdade para derramar esse amor de Deus a cada dia no coração desses discípulos, certo? E isso, apesar de... É interessante, eles vão se multiplicando e ao invés de ficar cada vez mais diversos, divergentes, não, eles vão convergindo. Você lembra lá de Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão, não é? Eles vão a cada vez mais se aliando doutrinariamente, a cada vez mais se aliando espiritualmente, a visão espiritual, a cada dia mais se aliando na comunhão, a cada dia mais no partir do pão, não é? E aí, já conectando com o segundo ponto aqui, né? Como o texto vai dizer ali, né? Que os discípulos com grande poder, os apóstolos, né? Com grande poder davam testemunho da ressurreição de Jesus, certo? Em todos eles havia graça abundante, e normalmente a gente vincula, né, essa manifestação do poder de Deus apenas aos milagres e manifestações dos dons espirituais, certo? Mas a palavra está pontuando aqui que esses milagres aconteciam, é verdade, esses prodígios aconteciam, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, os milagres aconteciam, sinais e prodígios, certo? Só que a graça de Deus era mais e mais abundante, ou seja, refletia essa graça de Deus, não é? Não simplesmente por milagres, mas porque eles estavam vivendo esse amor na prática, que a cada dia era esse vínculo, esse elo, a cada dia se fortalecia, essa unidade a cada dia era mais clara, essa harmonia entre eles era a cada dia mais visível, certo? Então, isso propiciava um ambiente, né, para o Espírito Santo tão agradável, tão saudável, que a graça de Deus era abundante, era assim visível a todos, até mesmo aqueles que não seguiam, que não se convertiam, mas eles tinham o respeito pela igreja. Alguns olhavam e diziam assim, olha, que exemplo maravilhoso para eu seguir. Eu quero seguir, eu quero seguir Jesus, eu quero servir essa fé, eu quero esse evangelho para mim. Não é? Outros olhavam, viam tudo isso, não queriam seguir, certo? Uma decisão de não querer seguir, mas não é pelo mau testemunho, não era pela falta de amor, não era pela falta de graça naquela igreja, não era por uma aversão, não é? A uma hipocrisia, a um abismo entre o que eles pregavam, o que eles criam e do que eles viviam. Não havia esse disparate, né? Que infelizmente existe em muitas religiões e existe infelizmente no cristianismo. Não deveria, mas existe. No nosso meio mesmo, um abismo muito grande entre o discurso e a prática, né? Entre a religiosidade e a prática dessa fé, muitas vezes. Mas na igreja primitiva não havia isso, ele é exemplo, são modelo para nós, não eram perfeitos, tinham muitos problemas, certo? Mas os problemas eram sobrepujados, né? Por conta desse amor de Deus real, visível, tá? No meio deles. Então, esse amor de Deus na vida da igreja primitiva manifestava a graça de Deus. Porque a gente, nós principalmente, até nós pentecostais, mais ainda, né? Nós entendemos que o que manifesta o poder e a graça de Deus é a gente orar muito, a gente jejuar muito, a gente se consagrar muito e a gente ser uma explosão
do poder, né? Resplandecente. A gente tem essa visão extremista equivocada, certo? Agora, existem outras ramificações do evangelho, né, de cristianismo, que também sai dessa manifestação do poder, dessa busca de poder, de consagração, de querer a manifestação da graça de Deus através de sinais e maravilhas, achando também que é só através de atos de caridade, é só através daquela comunhão ali entre os irmãos, não é? E o evangelho pleno de Jesus, ele une os dois, que é o ponto 3, inclusive, da nossa lição aqui, ó. Olha lá o 3, vai falar ali, ó, sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. Então se manifesta na graça de Deus e através da graça de Deus, na comunhão e na solidariedade. Ou seja, o amor de Deus na vida da igreja, ele é tanto o amor que aconteceu lá em Atos 3, de Pedro e João, olharem para um paralítico e dizer, não temos prata nem ouro, mas o que temos em nome de Jesus te damos, levanta e anda. Mas o amor também se manifesta quando você chega lá com um necessitado, com alguém que precisa, e você dá a prata e o ouro também para ele. Você reparte os seus bens, você reparte um pouco da sua riqueza com ele. Também a manifestação do poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, é também o evangelho. Então, assim como infelizmente está acontecendo no nosso país, né? Esse extremismo político, no meio cristão, na religião já existia isso há muito tempo, né? Na verdade, eu acho que o meio político é que está aprendendo com a gente, infelizmente. Porque a divisão, né? Do camarada que diz assim, não, evangelho é sinais e maravilhas, é paralítico andando, senão não é evangelho. Aí o outro pega e diz, não, isso aí não é evangelho. Evangelho é eu estar aqui só sendo aquele cristão ali que cumpre as minhas regras, que sou ali um cidadão honesto, que dou o meu bom testemunho. Nunca consegui curar um enfermo, mas o que importa é o meu testemunho e o meu amor cristão ali de fazer uma ação social na vida daquelas pessoas. São dois extremos que precisam se unir para que esse evangelho realmente seja real, seja verdadeiro, né? Seja integral na vida da pessoa. Então o evangelho de Jesus, a manifestação da graça de Deus, a manifestação desse amor de Deus, porque se Jesus só viesse e curasse e desse comida para a multidão, certo? Curasse os enfermos ali e ensinasse tudo aquilo ali, mas ele não morresse na cruz do Calvário por mim e por você, esse amor de Deus não nos conceder esse milagre da transformação, esse milagre do novo nascimento, da regeneração, da reconciliação com Deus, de morrermos para o mundo, ressuscitarmos, vivermos para Deus, e o derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas, a virtude de Deus para nos dar poder para testemunharmos com poder do Evangelho, de podermos colocar em liberdade os cativos, realmente dar vista aos cegos, não só no aspecto social, não só mudando a vida social e econômica das pessoas, mas realmente a espiritual, certo? Até mesmo porque não adianta você dar uma família nova para o indivíduo que não é convertido, que ele vai destruir a família. Não adianta você dar emprego para o indivíduo que não é convertido, que ele vai gastar o dinheiro dele com os vícios, com o que não presta. Não adianta você dar um carro novo na mão de um não convertido, que ele vai se acabar com aquilo ali, entregar bens nas mãos dele, responsabilidade, posições na mão dele. Ele não vai ter sabedoria do alto para administrar aquilo ali. Então precisa estar casado. As duas coisas caminhando junto, certo? Dons espirituais, poder para fazer, fruto do Espírito, poder para ser. Não é verdade? Então a lição de hoje vem falar sobre isso. Quebrar alguns paradigmas a respeito de o amor, né? Não ser simplesmente sentimento, simplesmente atos de caridade no aspecto social, certo? Mas ser realmente manifestação da graça de Deus, ser realmente o elo da perfeição de Deus nas nossas vidas, para vivermos em comunhão fraternal, para vivermos essa essência, essa união
que não é só o fato de estarmos unidos, né, juntos num lugar, juntos numa mesma congregação, cantando o mesmo hino, orando a mesma oração, ouvindo o mesmo pregador, ouvindo o mesmo pastor, crendo na mesma questão doutrinária, mas muito além, em unidade realmente. Né? E aí eles mostram aqui, olha o ponto que eles chegaram aqui, de cada um, o camarada tinha seus bens, tinha sua casa, tinha sua terra, mas de olhar assim alguém necessitado, olhar alguém que estava ali precisando e vender o seu bem, vender a sua propriedade, trazer os valores aos pés dos discípulos. Né? Você vê que eles não administravam, certo? Porque já é falta de comunhão, de unidade, né? Porque se você desconfia da sua comunidade cristã, desconfia do seu pastor, da administração da sua igreja, desconfia da sua denominação, né? Então você já não está vivendo o amor, você já não está vivendo a união, a unidade já há muito tempo, certo? Não, eu faço, mas é eu que administro e faço isso, aquilo, outro. Não é, no caminho não é esse. Havia uma parceria tão grande, havia uma unidade tão grande, havia uma verdadeira essência de amor que eles traziam, depositavam aos pés dos apóstolos, certo? E assim se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Não é? Não era ao acaso ali, não era realmente ali por interesses particulares e pessoais, né? A Bíblia, quando ela fala de equidade, né, e o ponto 3 vai falar sobre isso, é um reconhecimento, né, é um reconhecimento, né, é a disposição de reconhecer igualmente o direito, olha como ele diz aqui, ó, de cada um, né, buscar forma de ajustar o desequilíbrio entre as pessoas. Eles viviam verdadeiramente uma comunidade cristã, não é? Eles viviam realmente como se fossem uma família mesmo, sabe? Onde alguém estava passando uma dificuldade, um problema. Agora aqui está dando esse exemplo específico, a gente está estudando Atos dos Apóstolos, estamos estudando aqui nesse momento essa passagem de Atos 4, do 32 até o 37, dá o exemplo de Barnabé, né? Que um bom exemplo de Barnabé, no capítulo 5 a gente vai ter um mau exemplo, mas eu não vou adiantar o 5 não, porque vai ser a lição da semana que vem, tá vendo? Então vamos ficar por aqui mesmo com Barnabé, que é o bom exemplo nisso tudo, que é chamado filho da consolação, na versão NVI chamado filho encorajador, né? Que consolar é encorajar, se colocar ao lado para auxiliar. Se lembra quando Jesus falou do consolador, né? Eu vou enviar outro consolador como eu, né? Não é o termo outro ali, não é héteros, um outro diferente, mas é alos, outro do mesmo tipo. Consolador, fortalecedor. Advogado, aquele que se coloca do lado para nos fortalecer em prol da nossa causa. Então, dentro desse contexto de caridade, de fraternidade, de vivermos o amor cristão em comunidade, essa característica ali de Barnabé, que era chamado de filho da consolação, ela é muito importante. Porque é você se colocar ao lado. Então, às vezes, seu irmão não está precisando de dinheiro, mas está precisando de uma visita, está precisando de oração, está precisando de um apoio, está precisando de uma orientação, de uma instrução. Te ajuda as pessoas de diversas formas. Se nós tivermos a capacidade de levantarmos os nossos olhos, como Jesus tinha, e de olharmos as multidões, certo? Aflita, sem pastor, sem rumo, sem direção, nós vamos ter essa capacidade de realmente, né, o nosso coração, ele ter compaixão pelo nosso próximo, porque Jesus tinha compaixão, não é? Tinha compaixão, tá? Então, esse ter misericórdia pela situação do outro, não é? Realmente se compadecer pelo estado do próximo. Isso aí, nós precisamos ter essa sensibilidade, precisamos ter realmente o amor de Deus nas nossas vidas, porque senão a gente se fecha, né? A cada dia, você vê que a tendência da nossa sociedade é a cada dia nós nos fecharmos, nos trancarmos. A cada dia a gente está mais desconfiado, não é isso? Você já deixou de dar esmola na rua porque você já viu ou ouviu falar, né, que você deu uma esmola para alguém, o camarada foi lá na esquina, comprou droga, comprou uma bebida, foi gastar com outra coisa, né, e você já parou de ajudar todo mundo. Todo mundo agora é culpado porque 1, 2 ou 3 fez besteira, não é isso?
Você já se decepcionou ao ajudar um parente, um amigo, um próximo, né? Agora ninguém mais merece a sua ajuda. É isso porque você já apanhou muito na vida. Você vê que a tendência está sendo essa por causa da mentira, da hipocrisia, da corrupção, né? Olha só que coisa, como dói no nosso coração nós, por exemplo, pagarmos nossos impostos aqui no Brasil, não é isso? Por saber que é um saco furado de tanto desvio, de tanta corrupção. O camarada desvia dinheiro de merenda escolar, né? De remédio de pessoas que estão morrendo no hospital. Não é? É triste. Então isso também está acontecendo, aí reflete nas igrejas, reflete, né, no nosso meio cristão, reflete na nossa relação com o próximo. Eu vi uma vez um pastor falando, meu Deus do céu, quem foi o adversário que criou esse negócio de joga parrolo aí nas redes sociais? Agora ninguém quer doar mais nenhuma roupa. O camarada, a roupa vai ficando velha, ele junta com mais três, já bota lá na internet, R$ 10, 3 camisas. Não quer mais nem doar, né? Olha que ponto a gente anda chegando, né? Então a gente precisa rever, tá? Muito esses nossos conceitos, né? E ver a necessidade, olha, conforme a sua necessidade, né? A necessidade de cada um, tá? Então uma lição essencial, importante para sacudir as nossas vidas. Nós vemos realmente aí, a gente está falando de valores, né? De finanças aqui, mas ver realmente os nossos valores cristãos realmente. Sabe, nesse momento que está a guerra política e a guerra de país, e um que puxa para um lado e outro que puxa para o outro. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, cadê a visão missionária da igreja? Né? Porque agora está só ideológica, né? Os que eu apoio ideologicamente, politicamente, esses aí eu vou orar por eles. Esses aí vou pedir a bênção de Deus, só que os inimigos políticos e econômicos dos países X ou Y, eu sei que se explodam. Será que essa é a visão do mundo? Foi isso que Jesus veio? Aí Jesus morreu só por um grupo, de um lado ou de outro, e Jesus morreu só por uma certa um gueto? Eu não vejo isso na Bíblia, eu não vejo isso no Evangelho. Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar aí em Atos capítulo 6, né? E aí nós vamos ver já gregos e judeus junto, a igreja está expandindo, a igreja está rompendo, daqui a pouco vai chegar nos gentios, não é? E aí? Então, né, vai ter um lugar de honra para um tipo de um grupo e outro não, vai ter privilégio para um e outro não vai. Temos que refletir sobre todas essas coisas, tá? A gente anda confundindo muito, pegando ideologias humanistas e trazendo para dentro da igreja, relacionadas à hierarquia, relacionados a patamares, a níveis, né? É muito bonitinho lá fora, porque nesse mundo o objetivo é dominar sobre os outros, né? Mas no reino de Deus, no evangelho de Jesus, não é não. Não é dominar sobre os outros não. O maior é o que serve, é o que lava os pés. Não é verdade? O amor, quando a palavra também nos diz que ele encobre multidões de pecados, não é que ele cobre, né? Cobre multidões de pecados, é que ele sobrepuja, ele transcende a multidão de pecado. Não é cobrir no sentido de jogar para debaixo do tapete, não. O evangelho não é para a gente pegar o pecado e botar para debaixo do tapete, não. O amor, ele resolve isso. Muitas vezes até confronta, né? Certo? Muitas vezes até ali encara face a face, justamente porque ama, porque quer que aquele outro mude, quer que eles tenham uma transformação real na vida, um encontro realmente com Deus. O evangelho de Jesus transforme a vida dele, não é? Muitas vezes aí tem igrejas que estão usando até como jargões, né? Igreja do amor pleno, igreja aqui o amor realmente prevalece.
Aí quando você se informa a respeito daquela igreja, está se falando sobre toda forma de amor, né? Que é uma outra ideologia mundana que não se encaixa no evangelho. Toda forma de amor, não. Não é assim que Jesus ensinou, não. Jesus não mandou homem casar com homem, nem mulher casar com mulher, nem pedofilia, nem zoofilia, né? Então não vale toda forma de amor, não, meu amigo. Trisal, né? Triângulo amoroso, não. Não, não, não. Tem que ser o amor de Deus, o amor no padrão do amor de Deus, certo? Então o evangelho, a igreja, ela não pode ser uma mera associação de caridade, não é? Não adianta. Se ela sendo uma mera associação caridosa, ela vai ganhar muitos prêmios, né? E vai realmente aí só ganhar aplausos humanos. Como ela também não pode ser simplesmente, né, voltada para a sua própria estrutura institucional, aonde os pobres e os necessitados passem vergonha e continuem passando fome no nosso meio, tendo necessidade no nosso meio. Não adianta isso também não, certo? Ela tem que incluir, né? Ela não despreza ninguém. Jesus falou que o evangelho, o reino de Deus é como um rei que deu uma festa, um banquete, convidou muita gente, teve os primeiros ali convites ali que foram se desfazendo, depois ele chamou os servos e disse, ó, vamos por todo canto aí, chama todo mundo mesmo. Eu quis dar honra a alguns convidados, não quiseram, mas tudo bem, chama todo mundo. Aí chamou todo mundo, veio todo tipo de gente. Então, ela é acolhedora, as portas estão abertas a todos. Só que, desculpa, no meio da festa, tinha lá um indivíduo que não estava com vestes nupciais, né? Se lembra disso? Aí o rei chamou e disse, rapaz, vem cá. Tu foi convidado, o que? Você aceitou, o mas vem se adequar agora aqui aos trâmites da festa, né? Ao ambiente da festa, tá certo? Então o amor de Deus é isso, né? Ele está aberto a todos. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, certo? Venham como estão, mas não é para permanecer como está. Então esse evangelho ele muda. A multidão no que crer, né? Ela precisa realmente ser um de coração, um de alma. Ela precisa realmente aprender a compartilhar, a repartir. Ela precisa realmente aprender a ser cheia da graça, do poder de Deus, não é? E suprir as necessidades de todos igualmente, em direção ao céu. Tá certo? Então que Deus abençoe poderosamente. Olha, eu preciso mudar em muitas coisas na minha vida e aprender muito com Jesus, e aprender muito com o Evangelho, e viver o Evangelho, e aprender realmente, né? Como a gente falou da lição passada ali, né? Da retrasada, na verdade, né? De Atos capítulo 3, volto me indo lá. Pedro e João foram juntos para o templo, para a oração da hora sexta, 3 horas da tarde, né? E aí tinha um paralítico lá. Não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. E ele estendeu a mão para o paralítico ficou como que ainda meio sem conseguir se levantar sozinho. E depois deu um salto e caminhou com fé e o nome do Senhor foi glorificado. Então, como já diz o hino, né? Quem procura a Deus acha o seu irmão. Não tem jeito, gente. A cruz de Cristo já está dando recado para nós, né? É uma haste vertical e horizontal. Comunhão com Deus, reconciliação com Deus e viver realmente aí em comunhão com o nosso irmão, tá? Que Deus abençoe poderosamente. Vamos em frente, aprendendo com Atos dos Apóstolos, aprendendo com a palavra de Deus. Um grande abraço.